Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro sensacional, cheio de sentidos, O Perfume, de Patrick Suskind. Antes de iniciarmos, eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é muito importante para que nós possamos levar as obras aqui comentadas para muito mais pessoas. Então, comente, dê o seu like, se inscreva no canal, comente com as outras pessoas, porque dessa forma nós poderemos fazer com que o vídeo circule com muito mais intensidade. A primeira discussão que nós vamos fazer sobre o livro de Patrick Suskind é sobre um universo maravilhoso que ele consegue construir a partir de uma pessoa que não tem cheiro. O livro de hoje é uma obra fantástica de Patrick Suskind. Ele foi escrito em 1985 e é um livro fenomenal porque ele cria um universo fantástico. Aquela coisa do maravilhoso que existe nas obras literárias e que conseguem elevar aquele que lê e produzir sentidos. O livro é uma discussão sobre um jovem que não tem cheiro. O nome dele é Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste nasce em 18. A mãe é uma limpadora de peixes na feira de Paris. E ela sente as dores do parto e tem um filho ali e empurra a criança para debaixo da feira enquanto ela continua limpando os peixes. O garoto é notado porque ele dá um grito e alguém percebe ele ali, e a mãe já tinha perdido outras 6 crianças e ela é acusada de infanticídio e logo depois realmente ela é executada em função disso. E essa criança é deixada num orfanato católico. E o padre consegue arrumar uma ama de leite para essa criança. Porém, Jean-Baptiste, ele quer de todas as formas sobreviver. Então ele suga todo o leite dessa ama e ela imediatamente o devolve ao padre, comunicando que não conseguiria porque a criança tinha esgotado ela. E Jean-Baptiste, ele fica cheirando as pessoas desde a infância e ele parece que consegue, com esse fato, entrar na alma da pessoa e perceber aquilo de mais sórdido que as pessoas têm. O padre fica bem com medo dele e coloca ele nesse orfanato e ali ele é criado até os 10 anos de idade, quando ele é vendido para um cortume. Cortume é um espaço onde as pessoas trabalham o couro, então tem que limpar esse couro, deixar de molho, e é um espaço muito fértil. E Jean-Baptiste, ele se adapta bem a esse espaço porque ele trabalha com esse universo dos cheiros. Então ele é um dos únicos que consegue trabalhar nesse cortume. E ele vai desenvolvendo o trabalho e se torna um adolescente. Nesse momento acontece com ele o primeiro de grandes episódios, que numa festa da independência francesa, ele está de um lado do rio Sena e existem fogos de artifício, cheiros muito fortes no ar, o cheiro do esgoto. Paris é uma cidade sem nenhum tipo de tratamento de esgoto, de águas. O rio é muito fétido também e ele, de um lado do rio, percebe um cheiro que vem do outro lado. Ele atravessa uma ponte e começa a tentar seguir o rastro desse cheiro e ele chega a uma moça. E ele começa ao longe a perceber esse cheiro diferenciado, esse cheiro que ela tem e que chama muito a sua atenção. E ele chega perto dela e ela se assusta e ele acaba por matá-la. Vale discutir aqui um importante tema, que é o que Jean-Baptiste percebe, que as pessoas são mais carismáticas ou não em função do cheiro que elas têm. O autor discute bastante isso quando demonstra que as pessoas
que têm muito carisma, que são muito queridas, é porque ela exala um cheiro próprio e que ele chama isso de carisma. Jean-Baptiste, já adolescente, ele quer de todas as formas conseguir capturar esses cheiros que ele tem na cabeça, na memória. E ele é vendido para um rico perfumista chamado Giuseppe Baldini. Esse perfumista, ele está num momento de muita dificuldade. Ele criou um perfume fantástico em determinada época, mas não consegue criar mais. E ele contrata Jean-Baptiste como auxiliar para trabalhar com ele no processamento de flores e no processamento de perfumes. Acontece que existe um perfume na época muito famoso e ele tenta de todas as formas recriar esse perfume e não consegue. Um dia ele compra esse perfume e deixa em cima de um espaço e à noite Jean-Baptiste manipula todos os elementos que Baldini tem e consegue recriar o perfume. Baldini fica com medo, mas entusiasmado, e a partir daí ele dá liberdade para que o protagonista comece a trabalhar e comece a produzir perfumes. Grenouille passa a trabalhar com esses perfumes, na criação desses perfumes, e Baldini começa a enriquecer novamente. Mas Grenouille, ele quer de todas as formas retirar o cheiro, esse perfume natural que as pessoas têm. E ele trabalha em vários processos para tentar criar isso, até que ele consegue, com uma manta de tecido, de linho, e uma pomada que ele cria, ele raspa todos os pelos da pessoa e aí ele consegue, com essa pomada, dessa manta, retirar o perfume da pessoa e depois purificá-lo e tratá-lo até que ele vire realmente um perfume. Vale lembrar que para retirar o cheiro das pessoas, ele as mata. Ele raspa todos os pelos da pessoa e depois aplica essa manta com essa pomada a fim de retirar esse perfume e processá-lo. Ele já havia matado algumas pessoas e aí ele entra num processo de depressão porque ele sente muito essa coisa de não ter cheiro. E ele acredita que as pessoas que não têm cheiro não são notadas. No livro mesmo ele cria uma máxima de que o odor é a essência. E quem não tem essência não existe. Então por isso ele começa a ficar depressivo, porque ele não se percebe. As pessoas não o percebem, ele não é reconhecido. Quem trabalha com ele trabalha única e exclusivamente para retirar dele a força do trabalho, da mão de obra. Ele foge de Baldini, e aqui vale um esclarecimento interessante, que todas as vezes que Jean-Baptiste deixa algum lugar, esse lugar é destruído, a pessoa morre. Isso acontece no Curtume, acontece com Baldini, o laboratório dele desmorona e cai dentro do rio e ele morre junto com a esposa. E se embrenha numa gruta, no alto de uma montanha, e fica ali por algum tempo tentando ver se aquela reclusão causa nele o aparecimento de algum odor. Mas mesmo não tomando banho, mesmo não tendo nenhuma condição de higiene, o cheiro não aparece. Ele sai dessa gruta e vai trabalhar com uns perfumistas no interior da França. E ali ele consegue retirar o odor de várias moças. Ele as mata e enterra, esconde, e aos poucos o pessoal vai notando o desaparecimento dessas mulheres e começa a circular por aquele local um sentimento de que havia ali um assassino e ele assassinava só moças, virgens. Um dia Jean-Baptiste vai fazer uma entrega numa casa de um rico proprietário no interior da França, Antoine Riches, e ele percebe um odor muito forte, um odor extremamente inebriante, um odor que
envolve as pessoas e ele percebe que é da filha de Antoine Riches, Laura Riches. E ele começa a criar um estratagema para atrair essa moça e retirar o perfume dela. Ela é uma ruiva, é virgem, e ele fica fascinado por ela e começa a criar os estratagemas para poder retirar o perfume dela. Em volta de toda essa trama estão ocorrendo a descoberta dos assassinatos das outras mulheres. Grenouille já tinha construído um conjunto de perfumes das outras mulheres que ele tinha matado, e só faltava um perfume central, o perfume especial, o perfume maior. E ele vê em Laura Riches a possibilidade de conseguir esse perfume. Porém, com as mortes que estavam ocorrendo naquele local, o pai de Laura, com medo de que ela seja a próxima a ser morta, foge com ela para um castelo. Antes de chegar nesse castelo, ele se hospeda num albergue e tranca tudo, tranca Laura num quarto. Porém, Grenouille, muito mais esperto, consegue invadir esse quarto e consegue matar Laura, raspar todos os seus pelos, aplicar a manta com a pomada que ele conseguiu e fugir. Ele processa esse perfume e esse perfume é um perfume de um odor magnífico, porém ele é capturado. O pai de Laura envolve todas as forças que ele pode, ele é vice-cônsul da França, ele envolve todas as forças que ele tem a seu dispor e consegue prender Grenouille. Eles o prendem e o levam para uma pequena cidade e planejam executá-lo em praça pública. Todas as pessoas da cidade ocorrem a essa execução em função do terror que estava existindo ali. Além de todas as autoridades, também camponeses, burgueses, pessoas comuns da cidade vão a essa execução. Porém, na prisão, Grenouille pega o perfume, esse perfume maravilhoso que ele criou, porque ele misturou todas as essências e transformou num perfume único, um perfume maravilhoso. E ele, com um pequeno frasco, ele joga o perfume em si. E nesse momento, os guardas da prisão e todas as pessoas, inclusive o pai de Laura, eles se apaixonam por Grenouille. O perfume é tão inebriante, é tão envolvente que todas as pessoas que se envolvem com esse perfume ficam loucas por ele. Eles dão a ele roupas maravilhosas e o colocam numa carruagem e o levam para esse local. Chegando nesse local, o carcereiro o retira da carruagem e ele sobe no local onde vai ser a execução e joga um pouco do perfume num lenço e espalha esse lenço, joga esse lenço no ar. E as pessoas vão sentindo o cheiro, vão se envolvendo e acontece uma catarse naquele momento ali, com todas as pessoas se envolvendo e as pessoas querendo umas às outras, e acontecem cenas grandiosas de sexo, de envolvimento, de amor, de acolhimento, e todas as pessoas se entregando umas às outras. Na verdade, é um verdadeiro pandemônio. Grenouille aproveita todo esse processo para fugir e ele chega em Paris e se esconde no cemitério dos Inocentes. A partir daí ele se envolve novamente com essa coisa que tanto atormenta, o fato dele não ter cheiro, e ele pega o frasco de perfume e joga nele todo, da cabeça até os pés, ele fica todo banhado pelo perfume. E as pessoas que estão ali, mendigos, prostitutas, gente do povo que estava ali também escondido naquele cemitério, atacam ele e elas querem tirar um pedaço dele, porque o perfume é muito fantástico, é muito envolvente. Elas começam a tirar pedaços dele e ele morre naquele local. Enfim, o Perfume é um livro extraordinário, de um universo que transcende a coisa do realismo. Ele cria uma história fantástica de um ser
não dotado de odor, que quer de toda forma ter cheiro, ser notado pelas pessoas. Ele acredita que quem não tem cheiro realmente não tem alma, não tem essência, não existe. E ele quer de todas as formas conseguir ter cheiro. E para isso ele começa a matar mulheres jovens, donzelas, e retirar delas o perfume. Ele cria um estratagema, ele vai trabalhar com um perfumista famoso, Baldini, e ele cria um processo de retirada do perfume dessas pessoas. E para isso ele vai matando pessoas, até que ele mata uma moça, filha de um vice-cônsul, e é perseguido e preso, mas consegue fugir, e depois ele joga todo aquele perfume que ele conseguiu de todas as moças, e as pessoas, atraídas demais pelo perfume, querem pegar um pedaço do perfume e acabam matando ele. Bom, eu me despeço por aqui, agradecendo a todos, pedindo que se inscrevam no canal, que não deixem de dar o seu like no vídeo. Quanto mais likes nós tivermos, quanto mais inscrições nós tivermos, mais o nosso canal vai ficar em evidência e nós vamos poder levar a literatura para as pessoas. Eu agradeço a todos, um forte abraço.